Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal proibiu temporariamente todos os tipos de porte de armas e transporte de armamentos e munições no Distrito Federal por colecionadores, atiradores e caçadores. A suspensão começa a valer a partir das 18 horas de hoje e segue até a próxima segunda-feira em todo o território do Distrito Federal. Nesse período, quem desrespeitar a determinação será detido em flagrante por porte ilegal de arma. A proibição, contudo, não é válida para as forças de segurança pública. E o presidente Jair Bolsonaro aprovou a resolução do Conselho Nacional de Política Energética que define metas de redução de emissões de gases do efeito estufa para a comercialização de combustíveis nos próximos 10 anos. E a medida foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A resolução fixa o valor da meta global para o período entre 2023 e 2032, além dos intervalos de tolerância. Em 2023, as distribuidoras terão de adquirir 37,47 milhões de créditos de descarbonização. Para o período de 2024 e 2031, não houve alteração nas metas que já haviam sido estabelecidas em outubro de 2021. Mas os valores para o ano de 2032 foram definidos agora em 99,22 milhões de CBIOs, que são créditos de descarbonização que fazem parte do programa RenovaBio, que determina que os distribuidores de combustíveis líquidos têm uma meta de redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. O crédito é emitido por produtores e importadores de biocombustíveis, certificados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O volume a ser adquirido pelas distribuidoras é baseado nas notas fiscais de compra e venda dos combustíveis. A meta anual de descarbonização dessas empresas que vendem combustíveis fósseis é calculada pela ANP. Adquirir CBIOs é a única forma de atingir as metas. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, um CBIO equivale a 1 tonelada de emissões evitadas, o que representa 7 árvores em termos de captura de carbono. E o Brasil criou mais de 135 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada em novembro. Segundo o Ministério do Trabalho, foi o 11º mês com mais contratações do que demissões. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência informou que o país registrou mais um resultado positivo em relação ao mercado de trabalho formal em novembro. O balanço do mês apresentou 1.789.000 admissões e 1.630.000 desligamentos de profissionais com carteira assinada. Apesar de ser o 3º mês seguido de desaceleração do indicador, a variação ainda é positiva. No acumulado dos 11 primeiros meses de 2022, houve 2.466.000 contratações a mais do que de demissões no Brasil. O resultado é decorrente de 21.230.000 admissões e de 18.764.000 desligamentos. A sequência positiva do mercado formal de trabalho no Brasil surge em linha com os dados do IBGE, que apontaram que o desemprego ficou no menor nível desde abril de 2015, com 9 milhões de pessoas sem colocação profissional no trimestre encerrado em outubro. Em novembro, os dados apontaram para um saldo positivo de contratações em 3 dos 5 setores econômicos analisados, com destaque novamente para o ramo de serviços, responsável pela abertura de 92.213 postos formais. O comércio também contribuiu para um resultado positivo no mês passado, com 105.969 contratações. Por outro lado, houve corte de vagas nos ramos da indústria, construção e agricultura.
Termina amanhã o prazo para o saque do abono PIS/PASEP. O Ministério do Trabalho informou que ainda restam mais de 370 milhões de reais para serem resgatados pelos trabalhadores. Mesmo que o trabalhador perca o prazo para o saque do abono, fica assegurado o direito ao valor pelo período de 5 anos. Mas vai ser preciso esperar a abertura do novo calendário de pagamentos do abono de 2023, que está previsto para começar só em 15 de fevereiro. Os valores não sacados podem ser solicitados por meio de recurso administrativo e devem ser colocados à disposição do trabalhador no mês seguinte ao da análise. Do total de quase 26 milhões de trabalhadores aptos a receberem o abono neste ano, 413.301 não resgataram o benefício. O valor liberado atingiu 23 bilhões e meio de reais. O abono salarial é um benefício anual, no valor máximo de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212. Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada, no mínimo por 30 dias em 2020, e recebido no máximo até 2 salários mínimos mensais. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do PIS ao trabalhador de empresa privada e o Banco do Brasil pelo PASEP ao servidor público. E nos destaques internacionais, olha só, um engavetamento gigante envolveu pelo menos 200 veículos na região central da China e deixou uma pessoa morta. De acordo com a televisão estatal CCTV, o acidente ocorreu devido à baixa visibilidade provocada por um nevoeiro perto da cidade de Zhengzhou, na província de Henan. Imagens aéreas mostraram cenas caóticas com carros de passeio, vans e caminhões empilhados em um trecho da rodovia. Uma pessoa morreu. Equipes de resgate foram mobilizadas logo após o acidente para socorrer as vítimas e liberar a estrada para a retomada do tráfego. Acidentes de trânsito são comuns na China devido à falta de controles de segurança rígidos. Em setembro, 27 passageiros morreram depois que um ônibus capotou em uma rodovia. O veículo transportava pacientes para instalações de quarentena contra a Covid na província de Guizhou. E o frio extremo que atinge os Estados Unidos deve dar uma trégua nos próximos dias. Considerada a pior tempestade de inverno do século no país, a nevasca já causou a morte de mais de 60 pessoas. O Serviço Nacional de Meteorologia informou que espera que as temperaturas se moderem no meio-oeste e no leste dos Estados Unidos nos próximos dias. Mas o serviço adverte que as condições de viagem continuam perigosas. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, destacou que é cedo demais para dizer que acabou. A cidade de Buffalo foi considerada o epicentro da tempestade. As autoridades descrevem condições difíceis em Buffalo, com quedas de energia que duraram horas, pessoas mortas em veículos e sob bancos de neve e equipes de emergência passando de veículo em veículo em busca de sobreviventes. Com rajadas de neve, ventos com força de furacão e temperaturas abaixo de zero, a tempestade provocou o cancelamento de mais de 15 mil voos nos Estados Unidos nos últimos dias. Membros da Guarda Nacional e outros socorristas já resgataram centenas de pessoas de carros cobertos de neve e de casas sem energia elétrica. As autoridades afirmam que muitas continuam presas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.